Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje eu vou mudar de crítica. Eu vou criticar um, um cara que é considerado intelectual na Jovem Pan, Caio de Arruda Coppola, né? O que se diz conservador cristão, né? Ele nunca leu, né? Como eu disse, Edmund Burke, né? Então associa conservadorismo a cristianismo, né? Aí ele fala do preconceito à fé cristã. Onde existe preconceito à fé cristã no Brasil? Em que lugar? Né? Agora, existe preconceito ao Umbanda, Candomblé, aos judeus, aos muçulmanos, mas a cristãos aonde? Né? Diga-se de passagem, né? Os maiores perseguidores das religiões de matriz africana são os neopentecostais, né? E aí ele diz que a religião cristã é perseguida, né? O Brasil tem quase 90% de cristãos, onde tem perseguição a cristão, né? Isso é lalação dele. Aí ele diz que a relação da esquerda com os evangélicos sempre foi conflituosa, não é? Eu acho que os evangélicos estão mais em conflitos hoje porque estão na fila para comprar osso de primeira, osso de segunda, né? Afinal de contas, né, na época do Lula, evangélico não passava fome, né? E os evangélicos que ele se refere há conflitos da esquerda em relação aos neopentecostais, né? Que eu considero os empresários do ramo de venda de fé. Quem? Silas Malafaia, Magno Malta, né? Edir Macedo, né? Márcio Feliciano, né? Aquele R.R. Soares, dentre outros, né? Eu, no final, vou contar uma historinha sobre Magno Malta. Né? Aí vocês me dirão se ele é realmente um evangélico, né? Em 2012, aí ele diz que em 2012 Gilberto Carvalho disse que teria que lidar com as seitas neopentecostais. São seitas. Primeiro, porque eles defendem uma teologia chamada teologia da prosperidade. Eu desafio o Caio Coppola a encontrar, né, Jesus abençoando riqueza material através de exploração no Novo Testamento. Aliás, no Novo Testamento, eu vou mostrar uma passagem aqui, porque eu sou teólogo também, né? Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, vamos lá. 5. Capítulo 3. Capítulo 4, versículos 33, 34 e 35. Vamos lá. Aliás, 32. A multidão dos que creram era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos eles haviam abundância de graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto que os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores
correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso é socialismo. Veja só. O 36 o bicho pega. José, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural do Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas essa, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentasse a oração esse desígnio? Eita, eu estou chegando muito mal à noite. Não mediste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias espirrou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-lhe à sepultura. Quer dizer, Ananias, que traiu, né, a divisão social de tudo que era partilhado, Deus mandou o castigo dos céus e ele acabou morto. Né? Isso é socialismo. Tem mais aqui, tá? É só ler. A esquerda ele diz, aí ele fala do Guilherme Boulos. A esquerda se alojou no poder e deixou espaço para o avanço neopentecostal, né? Aí ele vai dizer, né, que o Guilherme Boulos está recriminando, né, o avanço do neopentecostal nas favelas. Não é isso, não é? Por quê? Porque se Deus é metafísico, Jesus também é metafísico, né? O que Guilherme Boulos está querendo dizer, né? É que com a saída da esquerda dos guetos, né, das formações políticas, a igreja se apropriou do espaço da esquerda. Então, por exemplo, o cara conseguia um emprego, chegava na igreja, o pastor dizia, foi Jesus que lhe deu. Não, quem deu foi a ação humana. Jesus não deu nada a ele, né? Inclusive, né, eu às vezes fico até indignado quando vejo um carro lá escrito lá, esse carro foi Jesus que me deu. Se Jesus desse um carro para um cara e deixasse 6 milhões de crianças no mundo morrer de fome todos os anos, que Jesus seria esse? Que dá um carro para um cara e deixa crianças morrerem de fome, né? Então, né, a igreja se apoderou, né, da construção, né, do Estado, né? Afinal de contas, Lula tirou 30 milhões de pessoas da miséria, né? E muitas delas a igreja se apropriou dizendo que foi uma glória de Jesus e não trabalho de governo. Vamos lá. O Caio Coppola, por isso que o Caio Coppola é engraçado, né? Ele se acha intelectual, né? E uma vez colocaram ele para debater, né, no grande debate com a Gabriela Prioli.
A Gabriela Prioli, em 3 dias, pisou na cabeça dele. Aí ele teve Covid um mês, sumiu. Só apareceu quando ela saiu. Né? Quando ele sabe que tá perdendo, ele foge. Os neopentecostais são doutrinadores. São. Os neopentecostais são doutrinadores. Eles conseguem até vender feijão contra a Covid. Né? Silas Malafaia pede voto de prosperidade de 100 mil. Consegue convencer as pessoas a isso. Né? Em nome de Jesus. Né? Edir Macedo não é um doutrinador? É através da doutrinação que ele fez ao povo oprimido que ele ficou bilionário. Né? Essa briga entre PT e neopentecostais, né, é porque eu também acho que os neopentecostais não agem, né, com honestidade. Por exemplo, vocês sabem que hoje, né, a Universal está sendo expulsa de Angola, de Moçambique e logo, né, da África do Sul. Né, por lavagem de dinheiro, né, evasão de divisas, discriminação aos pastores negros desses países, né? Pastores andando com carro de 400 mil reais em nome de Jesus, né? E por aí vai, né? Aí ele cita Karl Marx, né? Como ele nunca leu Karl Marx, ele cita errado. Karl Marx, socialista. Karl Marx não é socialista. Karl Marx é comunista. A religião é a droga do povo e deve ser abolida. Mentira. Está nesse livro aqui, essa passagem, né, na introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel. Karl Marx nunca, né, pediu, né, a extinção da igreja. Né? E o comunismo nunca combateu a religião. Na União Soviética tinha a igreja católica, como é o nome mesmo? Ortodoxa. Como perseguia? Quem persegue religião de matriz africana são os neopentecostais. Né? O texto diz o seguinte, é um dos textos mais clássicos de Karl Marx, é 10 páginas. Pena que muita gente nunca leu. Né? A parte que está essa crítica que ele fala, diz assim, a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real. É o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida. Ele se alivia de tanta exploração que tem durante todo o dia, né, através da religião. O ânimo de um mundo sem coração, assim como um espírito de estado de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Mas Karl Marx, ao mesmo tempo, ele diz, né, que para a sociedade fugir, né, da exploração, que se chama alienação, como surgiu a alienação segundo Karl Marx? A alienação surge a partir do momento que o homem vai para o chão fabril. Por quê? Até o momento que o homem trabalha em oficina de corporação de ofício, ele domina todo o processo de produção. Então ele sabe o valor do preço do seu salário, porque ele sabe quanto tempo demanda, qual é a utilidade do trabalho dele, etc, etc. Quando ele vai para o chão de fábrica, ele perde essa referência porque ele participa somente de etapas de produção. Então, ele perde a referência salarial. É aí que surge a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa, né, é a quantidade de horas a mais que o homem trabalha, que aumenta ainda mais a riqueza do capitalista. E a relativa é através do processo de maquinário que o homem que opera, né, gera mais produção para o capitalista e ao mesmo tempo
gera menos dinheiro para o assalariado, para a classe trabalhadora, que na verdade é a que produz a riqueza. Ou vocês acham que uma empresa funciona sem trabalhador? Né? Aí Karl Marx diz: crítica para si não se necessita de ulterior elucidação desse objeto, porque já o compreendeu. Ela não se apresenta mais como um fim, e sim apenas como um meio. Seus punhos essencial, a indignação do seu trabalho essencial é a denúncia. Trata-se de retratar uma pressão sufocante de todas as esferas sociais. As esferas sociais exercem uma sobre a outra. A irritação geral, passiva, é exteriorizada, que tanto reconhece e ignora a si mesma. A situação nos limites de um sistema de governo que vive da conservação de todas as indulgências, não sendo ele mesmo mais do que uma indulgência de governo. O espetáculo, a infinita e progressiva divisão da sociedade, mais diversas raças que se confrontam uma com as outras com pequenas antipatias, mas a consciência grosseira mediocridade que precisamente por causa de sua situação altamente ambígua, suspeitosa, são tratadas sem exceção. Mas abaixo ele diz: a crítica que se ocupa desse conteúdo é a crítica no combate ao corpo a corpo. E nele não se importa se o adversário é nobre, bem-nascido, se é um adversário interessante. O que importa é atingi-lo. Trata-se de não conceber aos alemães um instante sequer de autoilusão e resignação. É preciso ensinar o povo a se aterrorizar diante de si mesmo, a fim de que nele incute coragem. Assim satisfaz a necessidade do povo alemão, a necessidade dos povos propriamente, as causas finais da sua satisfação. Ele basicamente vai defender que é preciso armar a classe trabalhadora da arma da crítica. A arma da crítica leva à reflexão dialética e que leva à percepção de que o ser humano é explorado e não percebe, não é? E a religião, não é? No Manifesto Comunista ele vai dizer que ela coloca flores nos grilhões e o homem não percebe o quanto é escravo do capitalismo, o quanto é explorado pelo capitalismo, né? Fora isso, Karl Marx não fala sobre religião, né? Ele vai falar na questão judaica, né? Que aí é uma briga entre ele e Bruno Bauer, né? Que ele vai defender o Estado laico, né? Na Alemanha, mas nada de exagerado sobre a religião. Ele não trata de religião em toda a sua obra. Ele trata das origens das desigualdades sociais e prova, né, com o livro Capital, Crítica da Economia Política, como o capitalista se aproveita através da usurpação, né, do trabalho humano. Religião fortalece os laços familiares. Ele fala: atrapalha o vínculo entre indivíduo e Estado. Primeiro, a religião fortalece laços familiares? Não, ela deveria fortalecer solidariedade entre os homens, porque Cristo não disse só a família. Ele disse: amai a todos como eu vos amei, né? E atrapalha, né, o vínculo entre indivíduo e Estado, né? O indivíduo necessita do Estado, né? Principalmente o povo mais pobre. Se não fosse o SUS, por exemplo, teria morrido muito mais gente. O SUS salvou, né? Se não fosse, né, a limpeza pública, que é feita através do Estado, quem aguentaria ficar uma semana numa rua?
A polícia é o quê? É um aparelho do Estado. A educação é o quê? Um aparelho do Estado. Eles querem reduzir o Estado aonde? Que a maioria é médico, a maioria do Estado é médico, professor, policial e enfermeiro. Vai reduzir de onde? Né? Aí vamos lá, continuando. Perseguição genocida na União Soviética e na China. Primeiro, né? Já disse que Lenin, né, quando perguntaram para ele da necessidade de que os bolcheviques fossem ateus ou não, ele falou, nesse momento a religião não importa, cada um tem a sua. O que importa é manter a revolução, tá? Ele cita que a China, de Mao Tse-tung, matou milhões. Claro que matou, 5 milhões. Mas antes de matar 5 milhões, os protestantes puritanos, em nome de Cristo, na Guerra do Ópio, em 100 anos, mataram 80 milhões de chineses. Conservadores. Né? Os evangélicos não são gado para serem tangidos por mentirosos. O Caio, aí ele fala que o Lula chama os evangélicos de gado, né? Ao contrário, o Lula diz que os evangélicos não são gados para serem tangidos por por mentirosos. A quem ele se refere? Por exemplo, né? Eu não ia contar esse caso, mas eu vou contar. Alguns anos atrás, Marcos Feliciano era presidente da CPI da pedofilia. Eu vou deixar o link. E ele cismou com um cobrador de ônibus, né? Como senador, ele acusou o cobrador de ônibus de estupro da filha de 3 anos de idade, né? Falsificou o laudo de rompimento de ímen, né? E ele mesmo determinou a prisão do cara. O cara ficou preso 9 meses. Teve as unhas arrancadas, dentes arrancados com alicate, perdeu 80% de uma visão, 100% da outra, foi estuprado, sodomizado, sofreu choque elétrico, né? Foi torturado, né? Inclusive, no depoimento, ele afirma que Magno Malta, inclusive, planejou o seu próprio assassinato, né? Queria simular uma possível fuga dele, que o policial desse um tiro para cima e o resto nas costas. 9 meses depois, uma advogada, né, uma advogada pública, acreditou na inocência dele, fez um teste na menina e descobriu que não havia rompimento de ímen. O cara foi indenizado e hoje ele é aposentado pelo Estado, né? Magno Malta, né, fez isso com um pobre, né? E pobre é o povo que Cristo defendia, né? Inclusive, Magno Malta criou um projeto de lei, né, para denominar tanto o MTST, que briga pelo direito à habitação, que é constitucional, como o MST, né, de grupos terroristas, né? Mas são pessoas humildes que lutam por direito à terra, né? Pessoas humildes andavam com quem? Jesus, não com Caifás, né? Então ele defende os ricos e condena os pobres. Isso quem fazia era o Caifás, não era Jesus, né? E são se o povo brasileiro, aí é uma reflexão minha, se o povo brasileiro realmente tivesse tido oportunidade de ser trabalhado a educação pelo método Paulo Freire da praxis dialética e dialógica,
fatalmente, nenhum deles, Silas Malafaia, R.R. Soares, Magno Malta, Edir Macedo, ficariam milionários ou bilionários. Por quê? Porque a teologia da prosperidade diz que os homens que têm fé enriquecem, né? A crítica levaria o cara a, né? Por exemplo, a Universal tem 6 mil obreiros que doam dízimo há 30 anos. Só 1% deles tem casa própria. Portanto, eles chegariam à conclusão, através da crítica e da reflexão, que porque só Edir Macedo é abençoado, né? Para ter todo o patrimônio bilionário que ele tem. Ou Silas Malafaia, porque só ele é abençoado. Porque só R.R. Soares é abençoado, né? O evangélico não, protestante, porque o evangelho é a palavra. O evangélico também perceberia, né, que não existe defesa de teologia da prosperidade no Novo Testamento. Ao contrário, existe condenação à riqueza. Não é? Aí ele mente porque ele diz que o PT disse que os evangélicos são gado, né? Primeiro, né? Não existe, Bolsonaro não é mais cristão do que Lula, né? Lula é tão mais cristão do que Bolsonaro, que ele defende, que o Lula, quando saiu da cadeia, foi recebido pelo sumo pontífice.